Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, é um prazer estar consigo, de regresso ao especial Informação de fim de semana. Hoje é sexta-feira, ainda em tempo de São Martinho, e como se costuma dizer, Ricky, com São Martinho, castanhas e vinho, não é? Vinho de Urpiga, não importa, aproveite e desfrute este final de semana. E amanhã vamos ter muitas festas, não é? Muitas festas, por isso mesmo, saia um pouco, desfrute, porque vale a pena. Exatamente. A SBT apresenta hoje o seu novo site direcionado a continuar a servir a comunidade portuguesa radicada nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Para além da componente vídeo e rádio, a plataforma passa agora a oferecer a todos os portugueses uma opção de notícias escritas numa plataforma online de fácil acesso e completamente grátis. Sem dúvida, foi uma surpresa. O Carlos Brito dizia-me: olha, tens de vir hoje aqui, e não deu dica nenhuma de que é que eu vinha ver. Mas eu estou super feliz por estar a ver o progresso da televisão e do rádio e o bom trabalho que vocês estão a fazer. Antes de nada, fico feliz, mas vou-te dizer, dar os parabéns a toda a equipa da SBT e do rádio pelo vosso trabalho. Quero hoje publicamente dar-vos os parabéns. Vocês têm feito um ótimo trabalho desde que a pandemia começou. Parece que acordámos, ou não sei o que é que aconteceu, mas nós ficámos muito mais perto das comunidades todas, e eu vejo o programa praticamente diário. Não ligo muitas vezes porque deixo para as outras pessoas ligar, mas sem dúvida dou os parabéns. E então isto aqui, estamos a trazer todos os portugueses mais perto de nós, que é tão importante. Então, parabéns a todos, equipa, e eu gostava de celebrar, mas hoje é dia de São Martinho, não há aqui castanhas nem vinho, temos que celebrar logo ou amanhã. Ricky, eu queria só dizer uma coisa que é importante. Eu... Neste site é possível encontrar praticamente todas as rondas comunitárias, todos os programas de especial informação, desde há 7 ou 8 anos a esta parte. É fantástico, não é? Sim, Luís, há 7 anos a esta parte, portanto está toda a informação compilada. Temos tudo aquilo que é programação, desde o primeiro especial informação até ontem. Temos também a informação de tudo o que é rondas comunitárias, todos os programas, e depois está dividido em várias componentes críticas, quer para comunidades, quer a atualidade, a questão política, tanto aqui como nos Estados Unidos. Mas vamos navegar um bocadinho. Podemos. Vamos lá então. Portanto, esta é a página inicial. Como podem ver, portanto, um desenho bastante apelativo, com todos os principais programas a aparecerem imediatamente. Depois, temos todos os programas realizados aqui, desde o especial informação, à ronda, ao canto direto, os flash news, Saúde é Vida, o Pinky, as missas, tudo isso pode aceder. Por exemplo, se quer ir a uma missa especial, pode voltar aí, que tem toda a informação. Desde há 7 anos a esta parte, o que é fabuloso, porque é um banco de dados tremendo. Depois, começamos, portanto, no website em si, onde, devido a parcerias que temos com agências, atualizamos toda a informação nacional e internacional.
temos também a programação, depois a questão política, nacional e internacional, portanto, está junta. Depois temos a parte comunitária, portanto, onde tudo aquilo que acontece na comunidade, se quer saber onde é que há as festas de São Martinho, já pode ir lá, se quer saber o que é que aconteceu durante o final de semana também. O desporto, portanto, um fator sempre muito, muito importante. Depois o desporto comunitário, eu penso que é o futuro a nível desta juventude, atrair todos para que possam vir aqui. E depois temos uma parte que eu considero que é fundamental, que é o Portugal Regiões, onde, devido a parcerias que criámos, podemos ir, portanto, ao norte do país, a uma região autónoma e saber as últimas notícias de tudo aquilo que está a acontecer. Por exemplo, o Governo dos Açores formalizou algo na Ribeira Grande. Portanto, esta é a informação, de modo, como disse o António Seabra, a atrair ou a juntar a nossa comunidade ou as diferentes comunidades que formam o nosso mosaico cultural à televisão em si. Isto tem digamos, uma atualização praticamente diária. Estamos também agora a trabalhar numa componente em inglês, onde iremos também introduzir os artigos em inglês, de modo a que esta segunda e terceira geração possam também, portanto, aceder ao site. Eu gostaria de pedir à nossa produção que vá à secção onde diz All News, todas as notícias, que é lá em cima, e, portanto, se clica aí, depois se faz outro clique, todas as notícias diárias estão aqui. Luís, isto vai ser super fácil, porque quando não temos uma chamada, por exemplo, podemos atualizar os nossos telespectadores com tudo aquilo que está a acontecer. Por exemplo, nesta página pode deixar o seu like, pode fazer comentários, o que é fundamental. Depois, se vamos ao final da página, eu gostaria de ir, portanto, à página inicial, se fosse possível, novamente. Temos o desporto, não Temos esquecemos. o desporto também. Quando vamos à página inicial e vamos ao fundo, o que é que acontece? Criamos uma base de dados, portanto, eu peço desde já a você, não só para fazer o like, mas para pôr o seu e-mail. Porquê? Porque uma vez por semana iremos levar-lhe uma resenha, ou seja, um grupo de notícias que achamos mais importantes, e temos uma surpresa para si. Porquê? Porque isso vai com um novo programa que vamos lançar em janeiro, e depois o Luís falará sobre isso, onde damos um recap de toda a semana. Então é o mesmo que dizer, num tool temos tudo junto, de modo a que você esteja aí em casa completamente informado. Portanto, nunca se esqueça disto, www.spttvchannel.com. Portanto, channel com 2 N's, é tão simples como isso, e tem toda a informação ao seu dispor e tudo aquilo que nós fizemos nos últimos anos. E há muitos anos que temos, porque temos também informação de há mais de 20 anos, que ainda não está compilada, mas que irá no futuro. Que irá no futuro, porque isso será uma base de dados que daqui a 10 anos ou 20 anos será a essência da nossa Aliás, comunidade. eu olho hoje para algumas dessas peças que estivemos a ver há dias e já não reconheço alguns dos meus amigos de hoje, porque na altura tinham um cabelo preto, hoje estão com cabelo branco, na altura estavam sem rugas, hoje estão enrugados, não é? Portanto, tudo isso significa que o tempo passa, mas a mensagem fica. A mensagem fica, e eu penso que isto era exatamente aquilo que a nossa comunidade necessitava, não só para lembrar o legado daquilo que foi feito, viver o nosso presente, mas direcionar-nos para o futuro, que Sem é muito dúvida. importante. E depois temos logo à entrada a Catarina, não é? A Catarina. Claro. Eu diria que eu senti-me quase a Glória de Mel, mas eu sou um bocadinho diferente. Olha, e se falássemos de vacinas? É importante. Vamos lá então. Uma equipa da Universidade do Porto está a fabricar uma vacina anti-Covid-19 comestível, usada como iogurte ou sumo de frutas. As vacinas são sinónimo de agulhas. Contudo, uma equipa de investigadores do Instituto Politécnico do Porto decidiu quebrar a regra e produzir uma contra a Covid-19 comestível em formato de iogurte e sumo de frutos. Esta ideia, que está a ser maturada desde o aparecimento da pandemia da Covid-19, começou a ganhar forma há cerca de 6 meses e desde então muito já foi feito. Neste momento estão a decorrer os ensaios in vitro e brevemente começam aqueles feitos em animais, contou hoje à Lusa um dos responsáveis pelo Laboratório de Biotecnologia Médica e Industrial.
Ruben Fernandes. Os ensaios vão ser feitos em ratos, peixes e numa espécie de minhoca muito pequena. Falando num projeto completamente inovador em Portugal, o biólogo explicou que esta vacina, que finalizada poderá ser ingerida em iogurte ou sumo de frutas, tem como particularidade ter por base plantas de frutos e probióticos geneticamente modificados. Numa sala pequena onde predominam máquinas, tubos de ensaios e microscópios, pode ver-se num espaço reservado e só possível de ser manipulado pelos investigadores devidamente equipados, pequenos tubos com ainda mais pequenas plantas no seu interior e discos de vidro com os probióticos. As plantas já estão geneticamente modificadas, assim como os probióticos, esclareceu Ruben Fernandes. Será que Portugal vai descobrir mais uma vacina comestível? E quem diz que Portugal não evoluiu na biotecnologia? Evoluiu, com certeza. Mas reportou nas últimas 24 horas 3 mortes e 1.751 novos casos de Covid-19. O número de internamentos aumentou, também a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade voltaram a subir. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 3 mortes e 1.751 novos casos de Covid-19. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 411 doentes, mais 28 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 65 doentes, mais um do que na quinta-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo conta com mais 549 casos e um óbito. O centro registra mais 461 infectados e o norte soma 472 contágios. O Alentejo reportou mais 60 infecções e o Algarve conta com mais 113 casos e um óbito. Já nos arquipélagos, a região autónoma dos Açores registra 39 infectados e uma vítima mortal. Já a Madeira conta com mais 57 contágios. A taxa de incidência subiu e é de 133,3 no continente e de 134,2 a nível nacional. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, também aumentou e é de 1,15 tanto no continente como a nível nacional. E sabemos que em Portugal cerca de 87% da população está vacinada, mas os casos continuam a aumentar. E porquê? Sim, Luís, continuam a aumentar porque isto é uma nova vaga. Estar vacinado não indica que não vá voltar a ter o Covid-19, agora está muito melhor preparado para não ser internado, Sim, claro. Para não ter uma complicação adicional. E é bem visível no número de mortes, Luís. Porque chegou à conclusão também que os anticorpos só duram alguns meses. Determinado período de tempo, por isso é que o chamado booster, a terceira dose, é tão essencial no momento em que, eu lembro, os líderes mundiais ontem colocaram setembro de 2022 como o final da pandemia, mas tem que haver uma concertação geral de todos nós para que isso possa ser. E a Ministra da Saúde tem, de facto, certezas sobre isso. Correto. Marta Temido admite mais confinamentos e diz que todos os cenários estão em aberto no que respeita ao aumento do número de infectados em Portugal. Marta Temido espera que Portugal possa controlar a pandemia e sobre a nova fase de vacinação admite que possam vir a existir algumas filas por causa da crescente afluência. Uma nova onda de Covid-19 está a preocupar os governos europeus de uma ponta à outra. A Rússia e a Alemanha atingiram novos recordes. Algumas regiões da Áustria impõem mesmo um confinamento aos não vacinados. Os números da Covid na Alemanha atingem novos recordes e o país prepara-se para uma nova onda do vírus. No dia em que os novos casos da doença ultrapassaram os 50 mil, o Bundestag discutiu a melhor estratégia para lidar com o vírus. O provável futuro chanceler Olaf Scholz quer acelerar o processo de vacinas. Diz que os centros devem reabrir por todo o país e temos de encorajar mais pessoas a vacinar-se para conter esta subida preocupante no número de infecções. No norte da Áustria voltou o confinamento, mas só para os não vacinados. Esta é a zona do país com mais novas infecções e menos pessoas inoculadas. Quem tem o processo completo só pode sair para atividades essenciais. Quem já tem volta a ter de usar máscara na maioria das situações. Na Rússia, onde o número de novas mortes por Covid ultrapassou as 1.200 nesta quinta-feira, as autoridades apostam na prevenção e vão ao encontro das pessoas em locais como o metro de Moscovo, onde foram disponibilizados testes gratuitos. Só 4 em cada 10 russos estão vacinados contra a Covid. A abertura das fronteiras aéreas representa uma nova esperança
para operadores turísticos que, depois de praticamente 2 anos, veem a luz ao fundo do túnel. Marco Fernandes dá-nos conta das opções mais procuradas por quem começou agora a visitar os Estados Unidos. Eu acho que isto vem significar o fechar de um ciclo, né? Que o turismo aqui nos Estados Unidos tem estado fechado para o povo não americano, né? Os imigrantes que não têm cidadania americana já por alguns 1 ano e meio, vamos dizer 14 a 6 meses. Isso significa a reabertura de uma ponta aérea para muitas famílias, muitas pessoas que podem agora ser reunidas com familiares, e também na base do turismo. Nós temos um escritório no Porto onde temos viagens de não só pessoas de Portugal, mas do continente europeu que querem vir aos Estados Unidos e fazer férias, tanto em Nova Iorque como na Califórnia. E até agora era impossível, né? Porque o país estava fechado, e eu acho que isto significa o recomeço de uma nova etapa e desta ponte, a reabertura de uma ponte aérea para o turismo, que vamos dizer que dos dois lados, né, da Europa e dos Estados Unidos, muitas pessoas trabalham à base do turismo. Isto é muito importante, não só na parte de lazer, mas também na parte económica dos dois lados. A nível de opções, o que é que os portugueses e os europeus estão a procurar mais nos Estados Unidos? Bem, Nova Iorque é sempre Nova Iorque, é sempre aquela cidade enigma, né, dos Estados Unidos, aquele primeira opção de muitos portugueses. Também estando na costa leste, ter mais voos tanto para Newark como para JFK e ser a cidade maior dos Estados Unidos, que tem mais atenção nos cinemas e na televisão. Nova Iorque irá continuar a ser um dos destinos preferidos. Agora, acredito que também o que está a acontecer na Europa vai acontecer aqui nos Estados Unidos. As pessoas vão procurar outros destinos que não sejam tão populares, que não sejam tão turismo de massa. Vamos falar em Grand Canyon, no Arizona. Estamos a falar da parte do sul de Califórnia, San Diego, mesmo cidades como New Orleans, Nashville, o interior do país, porque sinceramente os Estados Unidos têm muito para ver e têm coisas muito bonitas que nós, mesmo estando cá, às vezes não exploramos e não damos tanto valor, e eu acho que a Covid veio trazer uma certa abertura para o turismo rural, turismo de natureza, turismo de fora das grandes cidades, mas acredito que Nova Iorque vai ser sempre uma primeira opção para muita gente. Para concluirmos, referiste o encerrar de um ciclo. Acreditas no futuro para este setor? Claro, temos que acreditar no futuro, e eu acho que uma das coisas positivas, não há muitas que a Covid veio trazer, eu acho que vem-nos relembrar que viajar é quase uma rejuvenescência, é criar uma conexão com o povo, com a cultura, com o mundo, e eu acho que as pessoas mais hoje do que há 2 anos atrás, antes da Covid, estão mais abertos a viajar, e a viajar por celebrar a vida, para nós estarmos com saúde, com família e fazer momentos em família, né? A viajar e a explorar este mundo todo que é muito bonito. O Marco a falar sobre o turismo nos Estados Unidos, mas agora apetece-me falar de uma telespectadora que acabou de colocar no Facebook uma notícia de que nós só ligamos à pandemia em Portugal e não nos Estados Unidos, o que não é verdade. E eu não digo o nome da pessoa para não lhe dar os 5 segundos de fama, mas é importante referir que os Estados Unidos têm 56% de gente vacinada. Portugal tem 87%. E se calhar, não sabemos se a telespectadora está vacinada. E se quiser saber mais sobre isto, podemos dizer-lhe que hoje, pelo menos 14 estados, ou em 14 estados, os números de Covid aumentaram substancialmente. E agora, Ricky? E também pode sempre acompanhar este programa até ao fim, porque temos muitas informações aqui dos Estados Unidos, e já agora visite o site da SPT, de modo a que esteja completamente informada, hora a hora, minuto a minuto. Exatamente, é muito importante isso. As companhias aéreas do grupo SATA transportaram em outubro 139.493 passageiros. É a primeira vez desde o início da pandemia, em março de 2020, eu já não sei se é de chamar pandemia ou endemia, que um mês supera os registros de tráfego pré-pandemia.
A transportadora apresentou prejuízos de 44 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mas as perspectivas para 2022 são de facto muito positivas. As companhias aéreas do grupo SATA transportaram em outubro 139.493 passageiros, um recorde em comparação com o período homólogo de anos anteriores, superando pela primeira vez o registro de tráfego pré-pandemia da Covid-19, anunciou hoje a empresa açoriana. No total, e apenas no mês de outubro, as companhias aéreas transportaram 139.493 passageiros, mais 2.202 passageiros do que em igual período de 2019 e mais 1.657 no mesmo período em 2018, ano em que as companhias aéreas haviam transportado o maior número de passageiros jamais registados no mês de outubro, descreve o Grupo SATA em nota de imprensa. De acordo com a transportadora aérea, é a primeira vez desde o início da pandemia, em março de 2020, que o mês supera o registro de tráfego pré-pandemia. As companhias aéreas SATA Air Açores e Azores Airlines têm conseguido alcançar uma taxa de recuperação de tráfego extraordinária, muito acima das estimativas do setor, destaca a nota de imprensa. O presidente da transportadora aérea açoriana SATA, Luís Rodrigues, desvalorizou ontem os prejuízos de 44 milhões de euros registados pelo grupo no primeiro trimestre do ano e realçou que as perspectivas para 2022 são extremamente positivas. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse ontem, quinta-feira, que a pandemia de Covid-19 terminará quando o mundo decidir que terminará, que falta vontade política e que a prioridade é que os países com poucas vacinas as recebam. Tedros Ghebreyesus, que participou num painel de discussão do Fórum para a Paz em Paris, sublinhou que a África, em particular, é o continente mais afetado pela distribuição desigual de vacinas contra a Covid-19, com apenas 5% da sua população coberta. O número contrasta com as taxas de cobertura dos países membros do G20, que já inocularam mais de 80% das vacinas anti-Covid-19 ministradas em todo o mundo. O diretor-geral da OMS considerou esta desigualdade condenável de um ponto de vista moral, mas também devido às consequências epidemiológicas e económicas. É algo que precisa de ser resolvido, disse Tedros Ghebreyesus, que apelou aos governos, que têm muitas vacinas, para as partilharem, por forma a se colocar ou se alcançar o objetivo de 40% da cobertura da população mundial até a final deste ano e 70% até meados de 2022. O responsável da OMS advertiu que, se a tendência atual se mantiver, haverá cerca de 80 países em todo o mundo que não atingirão uma cobertura de 40% até ao final de 2021. Ghebreyesus sublinhou que, após vários meses em que a pandemia parecia estar a diminuir, há um aumento de casos e a incidência e o número de mortos é agora novamente muito elevado, com cerca de 7 mil mortos por dia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que participou na mesma mesa redonda, assegurou que a União Europeia está totalmente empenhada em resolver a injustiça do acesso desigual às vacinas em diferentes partes do mundo. Michel disse que, nos últimos dias, os membros da União Europeia adicionaram 200 milhões de doses ao dispositivo COVAX, criado para garantir a distribuição de vacinas anti-Covid-19 aos países mais pobres. Portanto, a OMS continua a lutar para que os outros países mais pobres também recebam a vacina. Sim, Luís, esse é neste momento o principal problema, é que há uma disparidade da forma como estão a ser distribuídas as vacinas. E para conseguirmos chegar a um ponto, tem que haver vacinas em África. Menos de 10% da população está vacinada. Claro. É uma disparidade muito grande. Mas vamos aqui um bocadinho também, eu gostaria de pedir à produção para irmos ao mapa da situação aqui nos Estados Unidos, para clarificar uns pontozinhos aqui que eu acho que é importante. Só eu pediria agora para termos um mapa dos Estados Unidos, para podermos entender. Antes disso, podemos ir à página anterior, vamos um bocadinho para trás, por favor.
O que não é assim tão difícil. Para baixo, aí está um bocadinho. Neste momento, podemos parar aí, temos 74 mil casos hoje contabilizados nos Estados Unidos, 1.158 mortes. Eu gostaria agora de notarmos isto. Há mais 2% de casos, em comparação às últimas 2 semanas, menos 16% no número de mortes, quando comparamos com o igual período há 2 semanas atrás. Vamos agora ali ao mapa dos hotspots. Eu gostaria que fizessem o clique. E agora que vamos tudo para baixo, por favor, porque é importante, devagarinho. Agora aí podemos reduzir a imagem um bocadinho e vemos aqui onde é que está o principal problema. Esta é a distribuição do número de casos, aí mesmo, está bom? E podemos ver que a percentagem de casos entre pessoas não vacinadas é 6 vezes superior àquelas que estão vacinadas. Portanto, 3 conclusões que são muito claras para mim. Número 1, as vacinas, quem está vacinado pode voltar a ter o Covid-19, ou ter pela primeira vez. Claro. Agora, a percentagem de casos é 6 vezes superior naqueles que não estão vacinados e depois a possibilidade de complicações acentuadas, graves, é muito menor naqueles vacinados do que naqueles que não estão vacinados. A partir daí, tem que tirar as suas conclusões. Fica a saber também que, dia 11 de novembro, o número de novos casos aqui no estado de New Jersey foi de 1.823 casos, com tendência para aumentar. Portanto, já fica com essa informação também. A Cimeira do Clima, que há 2 semanas reúne líderes, organizações e ativistas em Glasgow, na Escócia, está a chegar ao fim. Aliás, aguarda-se que o comentário final, ou o documento final, seja divulgado esta madrugada ou então amanhã de manhã. É esperado um acordo, como já se sabe, para limitar o aquecimento global a 1,5 graus, mas o caminho para lá chegar ainda não convenceu a maioria de todos. A COP26 está prestes a chegar ao fim, mas a poucas horas da Cimeira do Clima terminar, pouco entusiasmo reúne líderes, organizações e ativistas em torno das metas ambientais. Os assinantes do Acordo de Glasgow parecem ter reunido consenso em relação a limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima das temperaturas da era pré-industrial. Agora, resta saber como. Ainda não chegamos às questões mais críticas, ainda há muito mais trabalho por fazer e a COP26 termina no final desta sexta-feira. Portanto, o tempo está a esgotar-se. A tomada de medidas, diz o secretário-geral da ONU, é urgente. Permanecemos numa trajetória catastrófica de aumento da temperatura, bem acima dos 2 graus Celsius. Portanto, as promessas de neutralidade carbónica exigem cortes rápidos e sustentados das emissões nesta década. Os políticos adotaram a retórica do ativismo, mas para os ativistas, como a diretora executiva da Greenpeace, falta adotar as propostas. Na cimeira, Jennifer Morgan referiu que quando o Joe Biden foi a Glasgow, disse não há mais tempo para ficar para trás ou nos sentarmos em cima do muro ou argumentar contra nós próprios. Mas para a ativista, o presidente norte-americano não está em cima do muro, está do lado errado, naquele que é um momento crítico da negociação. Considerada por muitos como a última oportunidade para salvar o planeta das alterações climáticas, o relativo êxito da COP26 reside agora no acordo unânime dos 197 países signatários. E com este acordo de princípios esperamos que possamos avançar numa resolução. Os representantes dos diferentes países continuam a esgrimir essas negociações. O nosso colega Ricardo Campos está no terreno e dá-nos todos os pormenores. É um momento realmente importante. As nações do mundo encontram-se aqui em negociações. Há uma grande pressão para a China e a Índia irem mais longe nos seus compromissos de redução de emissões, na paragem das centrais a carvão. Boris Johnson pediu ontem aos líderes mundiais para ligarem às suas delegações aqui em Glasgow e para assumirem compromissos mais ambiciosos. Portanto, vivemos aqui um momento único, um momento que pode ser determinante na história daquilo que serão os próximos anos e no processo da mudança do paradigma energético que é necessária. Ontem mesmo houve uma negociação muito positiva, um resultado inesperado até, onde China e Estados Unidos assumiram um acordo, ambos se comprometeram com metas mais ambiciosas de descarbonização, assinaram um acordo. Isto é muito relevante porque se tratam dos 2 países mais emissores do mundo e por isso tudo aquilo que podem fazer será sempre muito importante.
numa COP também marcada pelo Objetivo Global de Adaptação. Temos assistido aqui a um diálogo muito interessante. Quem está aqui a acompanhar estas negociações percebe realmente a dimensão deste problema. É, digamos, o destino, de certa forma, o destino a fazer com que as nações do mundo se possam encontrar para aprofundarem a sua solidariedade. Os países em desenvolvimento, que representam cerca de 5% das emissões do mundo, estamos a falar principalmente de países em África e que são os mais afetados pela crise climática, pelos eventos extremos do clima, estão aqui a pedir compromissos mais ambiciosos dos países do hemisfério norte para que existam mais transferências, para que os 100 mil milhões de euros acordados em Glasgow possam de facto chegar a estes países para que eles se possam defender mais daqueles que são estes ataques que a natureza tem feito, fruto de os países mais desenvolvidos se desenvolverem à custa de um aumento de emissões dos gases com efeito de estufa, que tem subido de uma forma vertiginosa, principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, com grandes impulsos no fenómeno de globalização, a seguir à queda do Muro de Berlim em 1989 e depois com a adesão da China à Organização Mundial do Comércio em 2001. São momentos verdadeiramente importantes. Como as expectativas à entrada desta COP eram muito elevadas, todos nós estamos neste momento neste impasse, nestas negociações, de forma a termos um documento final. É possível que a COP não termine na sexta-feira, como estava previsto, mas sim no sábado, para que as negociações possam ser concluídas e para que seja conseguido o acordo que todos desejamos. Um excelente trabalho em exclusivo para a SBT do Ricardo. Correto, Ricardo Campos, desde já muito obrigado e bom trabalho aí em Glasgow. Na Índia, a poluição do rio Yamuna não impediu os crentes de tomar banho. Autoridades locais culpam esgotos e descargas industriais pela poluição. Nem a poluição, nem a espuma tóxica impediram centenas de pessoas de tomar banho nas águas do rio Yamuna, sagrado para os hindus, durante um festival religioso em Nova Delhi. As autoridades locais culpam o sistema de esgotos e as descargas industriais num problema que se arrasta há anos, mas que parece não preocupar os crentes. É inacreditável aquilo que vemos. Migrantes do Brasil e da Venezuela chegaram em grande número à cidade de Tijuana, no norte do México. Desde o início do ano, a região registrou uma vaga de migração sem precedentes, com 147 mil migrantes registados no México entre janeiro e agosto, o triplo do contabilizado em 2020. Só em julho, as alfândegas e proteção de fronteiras dos Estados Unidos detiveram 212 mil migrantes. Migrantes do Brasil e da Venezuela chegaram nos últimos dias em grande número à cidade de Tijuana, no norte do México, com mais 150 a serem enviados para um abrigo para pessoas em trânsito na quinta-feira. De acordo com a agência de notícias F, alguns chegam com o objetivo de se dirigirem a fronteiras próximas e outros para se instalarem no município. Ontem, 150 pessoas de origem brasileira e venezuelana chegaram ao albergue Juventude 12.000, no bairro da zona norte de Tijuana, tendo ali permanecido apenas 2 horas, indicou um responsável. O grupo, que incluía mulheres, homens e crianças, só pedia comida e depois de descansarem começaram a pedir táxis para se dirigirem a Tijuana. Há 5 dias, a Guarda Nacional e o Instituto Nacional das Migrações pararam um caminhão de transporte no qual se escondiam 75 migrantes, 16 da Venezuela, 58 do Brasil e um português, de acordo com a EF. Os migrantes, que estavam a caminho de um albergue em praias de Tijuana, foram entregues às autoridades de imigração. Desde o início do ano, a região registrou uma vaga de migração sem precedentes, com 147 mil migrantes registados no México entre janeiro e agosto, o triplo do contabilizado em 2020. Só em julho, as alfândegas e proteção de fronteiras dos Estados Unidos detiveram 212 mil migrantes. O fenómeno tem vindo a aumentar desde outubro de 2018, quando caravanas de milhares de migrantes, na sua maioria da América Central, começaram a entrar no México para tentar chegar aos Estados Unidos. Um Tribunal Federal de Recurso norte-americano suspendeu temporariamente a libertação de dados de Donald Trump na investigação sobre a invasão do Capitólio.
Os advogados de Trump sublinharam que, sem a suspensão, o ex-presidente sofrerá danos irreparáveis através de uma negação do direito constitucional devido a um desacordo sério entre o ex-presidente e o atual. Um tribunal federal de recurso norte-americano suspendeu temporariamente a libertação de dados de Donald Trump, solicitados por uma comissão do Congresso que investiga a invasão ao Capitólio em janeiro, enquanto analisa um pedido apresentado pelo ex-presidente. O Tribunal de Recurso Federal do Circuito de Distrito de Colômbia concedeu na quinta-feira uma suspensão administrativa solicitada por Trump, que tem como objetivo dar tempo ao Tribunal para considerar os argumentos do ex-presidente contra a libertação de documentos prevista já para hoje. O Tribunal marcou para 30 de novembro a apresentação de argumentos sobre o caso. Um novo pedido de suspensão temporária foi solicitado hoje pelos advogados do antigo presidente republicano, na véspera do Arquivo Nacional entregar à Comissão registros telefónicos e outros documentos de Donald Trump relacionados com a invasão ao Capitólio. Na ação entregue hoje, os advogados de Donald Trump sublinharam que, sem a suspensão, o ex-presidente sofrerá danos irreparáveis através de uma negação do direito constitucional e estatuário de ser plenamente ouvido devido a um desacordo sério entre o ex-presidente e o atual. A Casa Branca notificou hoje o advogado do ex-chefe do gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, de que Joe Biden vai renunciar a qualquer privilégio executivo que poderia impedir o ex-funcionário de cooperar com a comissão de investigação, segundo uma carta a que a agência Associated Press teve acesso. O painel intimou Meadows e mais de 2 dúzias de outras pessoas como parte da sua investigação ao ataque ao Capitólio, através do pedido de testemunhos e documentação. Ricky, parece que há notícias que chegaram recentemente, agora há momentos. Correto, sobre este caso, só Steve Bannon, o principal conselheiro de Donald Trump, foi indiciado há horas e o ex-chefe de gabinete recusa depor. Portanto, durante este final de semana vai haver muitas notícias. Vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante. Os problemas nos serviços consulares continuam na ordem do dia. O deputado pelo Círculo da Imigração, Paulo Porto, deslocou-se aos Estados Unidos e apresentou algumas ideias que passam por uma melhor comunicação para fazer face ao problema atual nos atrasos de atendimentos. O problema consular hoje é mundial. Nós tivemos uma crise pandêmica gigantesca e também havia já uma grande procura pelos consulados, independente da pandemia. O que a pandemia só agravou, acabou represando os processos e isso daí acabou realmente resultando no que nós vemos hoje, que é uma situação complicada, mas que há solução. Nós temos um novo modelo de gestão consular que estava em andamento, algumas medidas inclusive já estão sendo implantadas, que é o CAC, que é o Central de Atendimento através de Lisboa, para todos os portugueses fora de Portugal, mas ele está sendo feito de forma gradativa. Alguns países só que estão tendo acesso, começamos por Espanha, Reino Unido, e iríamos partir já para a América, mas no Brasil também já estava planejado. Agora, com o chumbo do orçamento, a gente não sabe como é que essas medidas vão seguir, mas eu sei que os trabalhos estão bem avançados para que isso seja resolvido, principalmente aqui em Nova York. Essa questão do atendimento está sendo dinamizada para que não ocorram mais constrangimentos como estão ocorrendo. Paulo Porto, mas ele fala, eu acho que tu lhe fizeste uma pergunta muito interessante, tem a ver com os portugueses de primeira e de segunda, porque afinal de contas, quem tem o cartão do cidadão, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, paga 28% de impostos, não é? E o de lá paga 14%. Portanto, temos aqui portugueses de primeira e segunda, não é? Mas o Dr. Paulo Porto deu-nos a resposta. Respondeu mesmo? Respondeu mesmo. Vamos lá então. Tem que ter equidade imediata. Algumas medidas que eu adotei também, um projeto de resolução que logo no início da minha gestão eu apresentei foi a questão da mais-valia. Uma pessoa que tem um imóvel ou até recebe um imóvel como herança, e esse imóvel está com lançamento de 100 mil euros, ele vai vender por 200 mil euros, ele paga uma mais-valia, depende da alíquota de 28%, se ele morar
fora de Portugal. E aquele que mora em Portugal vai pagar metade disso, porque tem um desconto de 50%. Então isso é injusto, é uma questão que no projeto de resolução eu já menciono, que é inconstitucional, e foi aceito esse argumento, até porque Portugal tem uma responsabilidade perante a comunidade europeia e essa desigualdade no tratamento não pode ocorrer. Então o projeto está em andamento e eu acredito que isso aí em breve tenha uma boa solução. Ele diz que é uma questão inconstitucional. O Ricky Durão tem uma larga entrevista que vai com certeza absoluta, portanto, abranger outros temas e que já está disponível no nosso website e também no nosso site no Facebook SPT TV Channel. Exatamente. Já que Ciattarelli falou hoje e anunciou que concede a vitória a Phil Murphy. O deputado, o republicano, assustou o Phil Murphy e anunciou que também irá concorrer em 2025. 9 dias depois das eleições, o candidato republicano Jack Ciattarelli concedeu a derrota ao governador democrata Phil Murphy na corrida para governador do estado de New Jersey. O republicano anunciou que planeia concorrer ao governo pela terceira vez em 2025. Ciattarelli anunciou também que não vai fazer pedido de recontagem de votos, uma vez que não vê nenhum caminho para a vitória, nem tem conhecimento de qualquer fraude eleitoral sistémica ou generalizada. Ciattarelli revelou que odeia perder, mas afirmou-se como alguém que acredita fortemente na República e nos processos democráticos. Jack Ciattarelli demorou mais de uma semana para ceder, depois de Associated Press e vários meios de comunicação darem a vitória ao democrata. Phil Murphy é então o primeiro governador democrata a ser reeleito no estado de New Jersey em 44 anos. Armando Fontoura enviou hoje um comunicado à imprensa onde agradece à comunidade pela sua reeleição. Passo a citar. Agradeço a oportunidade para agradecer aos meus vizinhos do Condado de Essex pela confiança e apoio da minha candidatura ao cargo de xerife. Cada eleição para nós sempre começa na nossa comunidade e move-se para o oeste com 77% e mais de 125 mil votos. Isso mostra claramente o grande respeito que todos os nossos vizinhos têm pela nossa comunidade. Ao votar em mim, mais uma vez, estou extremamente humilde e muito grato pelo vosso reconhecimento do trabalho importante e mais desafiador que é feito em nome da nossa comunidade por todos os homens e mulheres no escritório do xerife do Condado de Essex. Nestes tempos recentes e difíceis, causados pela pandemia Covid-19, estou orgulhoso do nosso trabalho e sucesso em todas as frentes e ainda mais orgulhoso de fazer parte desta comunidade. Saiba que o nosso compromisso com você nos próximos anos vai continuar. Temos a honra de servir e proteger o Essex. Muito bem, muito satisfeitos e felizes por Fontoura ter ganho esta eleição. Fantástico, 11º mandato. É um orgulho para todos nós, não é? É obra. É obra. E então agora vamos ao desporto, Ricky. Saber exatamente o que se passa por aí. Vamos lá então, um penalti falhado pelo médio italiano, muito perto do minuto 90, impediu a Itália de vencer a Suíça e assim conseguir um empate, deixando em aberta a disputa pelo primeiro lugar do Grupo C de apuramento para o Mundial do Qatar. Ambas as seleções estão empatadas no topo com 15 pontos. Quem haveria de dizer? Jedson Fernandes esteve envolvido num acidente de viação aparatoso, mas saiu sem quaisquer ferimentos do choque em cadeia na A33, autoestrada que liga o Monte Caparica ao Montijo, na margem sul. Um funcionário do Clube da Luz chegou ao local e, tratadas todas as formalidades, acompanhou o jogador até casa. E agora vamos saber o valor do dólar norte-americano em Portugal e também do real no Brasil, já a seguir. 0,87 para o euro, 1,14. 5,42 para o real e temos que ver, aí está, 0,1844. E com certeza se saiu sem chapéu de chuva hoje de manhã molhou-se, porque choveu a cântaros. A cântaros, exatamente. Mas a Catarina Furtado não é ainda, não é? Mas a Catarina Rebimbas... Vamos trocar o nome, vai ser Carolina Furtado. A Catarina tem a informação meteorológica para nós, toda compiladinha hoje, para saber como é que vai ser o tempo amanhã nos próximos dias. Na meteorologia para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 59 graus. Filadélfia com aguaceiros com 57 graus.
Nova Iorque com trovoada com 60 graus. Boston com aguaceiros com 58 graus. Hartford com aguaceiros com 60 graus. Danbury com aguaceiros com 60 graus. Miami com trovoada com 81 graus. Palm Coast com trovoada com 76 graus. Los Angeles com sol com 87 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 65 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. E vamos fazer agora uma coisa que fazemos todos os dias, não é? Sim, agora vamos encerrar o Espaço de Notícias e voltamos dentro de momentos com a linha aberta. Até já. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farming Hill e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. So this is Christmas. Boas festas da SPT. O Natal e o Ano Novo estão à porta. Tendo em conta que nesta época festiva os afazeres são muitos e o tempo é pouco, sugerimos a utilização dos postais de Natal através da SPT SIC Internacional e Rádio Clube Português para saudar os nossos amigos clientes, membros da sociedade e familiares. A troca de saudações natalícias é uma forte técnica de marketing que ajuda a manter e a gerar novos clientes. Tendo em conta que muitas famílias estarão muito mais tempo em casa para a celebração desta época festiva, o seu postal será visto por muito mais futuros clientes. Estes postais televisivos de Natal serão transmitidos entre 13 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022. Ligue já e não perca esta oportunidade. 973 344 8888 973 344 8888. Boas festas da SPT. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery. 973 372 0700. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista.
Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. E este é Tempo de Linha Aberta, já sabe o telefone ao 9732641462, mas queremos falar ainda do site novo do spttvchannel.com. Sim. Porque a rádio, não é? É claro que sim. Aí pode também, no canto superior direito, e nós vamos pedir à produção para que nos apresente. Aí está. Quando, lá em cima, emissão online. Se carrega aí, o que é que acontece? Estamos no site da rádio e depois aí é só ouvir a emissão. Portanto, 24 nunca cai. 24 horas por dia, onde quer que esteja, em qualquer parte do mundo, também nos aplicativos, o Rádio Clube Português está aqui para ser uma componente vital nas suas viagens, em tudo aquilo que quer fazer. Exatamente. Então vamos à primeira chamada da noite. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Olá, viva. Então, tudo bem? Tenho um problema que eu não sei como é que vou me desenrascar. Diga. Em fevereiro eu fiz o contrato para os papéis para ter cidadania americana, só que por causa do Covid-19 o processo atrasou e o meu cartão verde expirou há 3 meses e a minha carta de condução expirou agora no dia 17. Eu não posso fazer, já tentei renovar a minha carta, mas os papéis da cidadania americana não servem, apresentou o recibo como tinha pagado e agora estou com um problema, posso ficar sem a carta de condução e o cartão verde já expirou. Não vai ficar sem carta de condução. Portanto, tudo aquilo que tem que pedir é à imigração uma extensão no seu cartão verde, já que está à espera, portanto, tem que pedir essa extensão. O senhor pediu, deixe-me fazer-lhe uma pergunta que é muito importante, para ver se pode ser feito. Quando pediu a renovação, ou quando pediu os papéis para a cidadania, o seu cartão verde caducava quando? O meu cartão verde caducou em outubro. E você já pediu há mais de um ano? Pedi em fevereiro. Ok. Pediu em outubro, fevereiro. 28 pode fazer. Então, há um formulário, tem que ligar à imigração. Em que dia é que acaba? Dia 17 de quê? Dezembro? Sim. Ok. No dia 17 deste mês, portanto, dentro de 5 dias, tem que ligar à imigração e pedir uma extensão do cartão verde porque pediu os papéis para a cidadania com mais de 6 meses de diferença. E essa extensão é dada e depois tem que ir, recebe um carimbo e isso é de um dia para o outro. Portanto, mas só dão 30 dias antes de caducar, está a perceber? E então aí pode imediatamente renovar a sua carta de condução. Nós vamos ficar com o seu número de telefone e dar-lhe-emos todos os detalhes e o formulário. E está a falar de onde? De Boston. Ótimo. Não há problema, tem que contactar aí a imigração e é fácil. Está bom? Ok, obrigado. Muitíssimo obrigado. Exatamente. Estas respostas, muitas vezes as pessoas não sabem onde se dirigir, nem como dizer. E muitas vezes há muita confusão. Luís, mas aqui o ponto é este. Se tivesse pedido a cidadania entre 6 meses até o cartão verde estar caducado, já não podia pedir a extensão. Pois, já percebi. Tem que ser um mês aquele tempo. Tem que ser feito num timing correto. Aliás, em relação a timings, é importante que hoje tive a informação de que os passaportes, renovação de passaportes, Ricky, está neste momento já no mês, portanto em 4 semanas. Sim, está. Está muito bem. E tivemos muito assustados durante algum tempo, quando chegava a demorar 6 meses, 7 meses, mas agora está tudo a correr às mil maravilhas. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Ricky. Olá, boa noite. Boa noite. Olha, eu queria fazer uma pergunta sobre a minha reforma. Eu vou para Portugal e queria saber como é que tenho que fazer para receber a minha reforma em Portugal. Muito fácil. Portanto, o senhor, primeiro de tudo, é cidadão americano? Sou. Ok. Só
tem que dar a informação do seu banco, como é cidadão americano, não tem qualquer corte. Se não quiser fazer isso, e se pensa vir, por exemplo, todos os anos aos Estados Unidos, ou de 2 em 2 anos, leva o cartãozinho do seu banco, tenho a certeza que é válido por 3 ou 4 anos, e lá faz a transferência entre bancos, paga $7 ou o que é, e está tudo bem. Portanto, pode continuar a receber aqui ou pode... Ou débito card, não é? Essa é a minha pergunta só veio ao caso das pessoas. Diga. Essa pergunta só veio ao caso de algumas pessoas me terem dito que se fosse cidadão americano que não lhe tocam em nada, não, nada. Se fosse residente... Outros disseram, mesmo assim, que eu tinha que pagar 30%. Não, senhora. Isso é mentira. Só se não fosse cidadão americano. Correto. Se for residente legal, claro, aí tem que pagar a diferença. Porquê? Porque já não... Por isso é que eu tirei a cidadania. Fez bem, fez muito bem. Grande exemplo. É aquilo que nós dizemos a toda a gente. Para não perder dinheiro, então naturalize porque não perde dinheiro se um dia regressar a Portugal. Assim é, correto. É muito importante. E isso não implica que tenha também reforma em Portugal. Henrique, muito obrigado e tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado. Muito boa noite. Esta situação das reformas é uma situação que aqui muitas vezes compete aos consulados. Mas há muita gente que já conseguiu para consulados, sobretudo na Nova Inglaterra, mas há outros que dizem que não sabem, nem querem fazer. Luís, mas vamos dar a bomba que temos para vocês todos aí em casa. Exatamente. Se está ilegal aqui nos Estados Unidos, preste bem atenção, se está ilegal nos Estados Unidos, trabalhou 20 ou 30 anos ilegal com um número de contribuinte válido, ITN, e regressa a Portugal, pode pedir a sua reforma em Portugal sobre os anos que trabalhou aqui nos Estados Unidos. Esta é nova. É nova, mas já vamos, para a semana temos novidades. Pronto, então vamos para a última chamada e deixamos alguns telespectadores satisfeitos com esta notícia, porque estiveram aqui ilegais e podem receber o seu dinheiro, a sua reforma em Portugal ou no Brasil até. Então vamos a mais uma chamada, a última. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, minha senhora, como está? Estou bem, meu nome é Maria Soares. Ótimo, então, faz-me dizer. Eu queria pedir uma informação. Sim. Moro na Flórida, em Porto Rich. Em Porto Rich, quero tirar o passaporte do meu marido português. Sim. Ok. Queria saber onde que tem um lugar aqui, que eu já venho para aqui 3 anos. Aonde é que vive na Flórida? Porto Rich. Porto Rich. Miami é mais perto de Palm Coast, mas está encerrado neste momento. Sim. Onde que está encerrado? Em Palm Coast, mas há um e-mail que continua a funcionar. Nós vamos ficar com o seu número de telefone e damos-lhe a informação, possivelmente na segunda-feira, está bem? Ok, obrigada. Pronto, obrigado. Nós contactamos-la, está bem? Continuação de muito obrigado. Boa noite. Para si também, muito obrigado. Também. Muitíssimo obrigado. Então vamos fazer um pequenino intervalo, voltamos já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, chegou a altura de irmos para os Happy Birthdays, não é? Não só para aqueles que fazem anos, portanto, aniversários natalícios, mas também aniversários de casamento. Eu não sei quanto é que temos hoje. Olha, temos 6 aniversários. Uma mão cheia mais um. Uma mão cheia mais um, exatamente. São esses 6, mas não temos de casamento hoje. Vamos saber quem faz anos. Happy birthday to you, parabéns a você, e vamos ver quem são os utilizados. Manny Grova Senior, 86 anos de idade. Grande amigo, hein? Está na Flórida. Parabéns, Manny. Emma Penafiel, 52 anos. Parabéns, cunhada. Quem é este senhor? Carlos Madureira, o nosso realizador. 46 anos de idade. Eu pensava que eram 64, não são? Eram para ser 64. Vera Macedo, 24 anos. Muitos parabéns. Cara bonita, hein? Felicidades. Michael Salgado, 21 anos de idade. Parabéns, Michael.
Julian Lopes, 8 anos de idade. Parabéns, Julian. Vida inteirinha à frente dele, hein? Vai apagar 8 velinhas hoje. E agora vamos para o Luso-Americano, porque a edição digital saiu hoje, portanto vai saber como foi e como é a primeira página publicada hoje. Bens alimentares 30% mais caros a nível mundial, Portugal não escapa e preços continuam a subir. Donald Trump informou o Partido Nacional Republicano que vai abandonar o GOP e vai criar o seu próprio partido. Em New Bedford e Fall River também se debatem Estamos com... a ler Desculpem lá que eu estou a ler não é? devagarinho. New Bedford e Fall River também se debatem com a falta de gente para trabalhar, é um grande problema. E depois toda a informação local e depois uma notícia ótima. Viva permanentemente a bordo de um navio de cruzeiro luxuoso, são só 350 mil dólares. Uma pechincha, não é? Uma pechincha. Pode viajar à vontade, não tem qualquer problema. Então queremos desejar-lhe, porque o tempo manda, um ótimo fim de semana e fique atento a essa história do Steve Whitehead e querer receber reforma em Portugal ou no Brasil. O Ricky, durante a próxima semana, explica-lhe. Eu vou de férias na próxima semana, o Ricky cá estará. Para todos, uma boa semana. Mas ele não vai de férias porque vai trabalhar, porque eu vou pô-lo a trabalhar. Exatamente. Então, um bom fim de semana para si, muito boa noite e até segunda, se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.